Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Vai Fundo, o podcast da Ambima. Eu sou a Soraya Barros e hoje nós vamos falar sobre um tema que está movimentando a indústria financeira e a forma como nos relacionamos com o dinheiro. Sim, vamos falar de ativos digitais e a tokenização do mercado. E para isso, nosso convidado mais do que especial é o André Portillo, sócio e head da Digital Assets no BTG Pactual, um dos profissionais mais experientes do país quando o assunto é cripto, inovação e mercados financeiros. André, super prazer ter você aqui no nosso podcast. Soraya, é um prazer, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom ficar falando aqui com você e com todo o pessoal aqui da Ambima. Bacana. Bom, o André é responsável aí pelo pioneirismo no lançamento de um primeiro security token emitido por um banco de investimentos. Além disso, tem uma longa trajetória como trader, gestor e é entusiasta da aplicação de tecnologia no mercado financeiro. E aí, uma curiosidade para compartilhar aqui com os ouvintes do Vai Fundo: além do mercado financeiro, ele encara aí desafios como triatleta, maratonista e montanhista. Haja fôlego, hein, André? Para tudo isso aí na sua agenda. É, Bom, é, é bem por aí. Tem que ter fôlego. é isso, muito fôlego. Bom, no papo de hoje, ele vai nos contar como que ingressou no universo de cripto e como os ativos digitais estão impactando o presente e o futuro da indústria de fundos. Então, bora começar? Vamos embora. Então, vou começar aqui com uma primeira pergunta, André, um pouquinho aí, olhando para a tua carreira. O que que te levou, como um profissional que já vinha com uma carreira consolidada em trading, tradicional, resolveu aí mergulhar no universo de ativos digitais? O Soraya, foi exatamente pela parte de trading que a gente começou. Como você falou, assim, eu fui trader a minha carreira toda. Como nos últimos, acho que 10 anos antes da gente começar, talvez até um pouco mais, tá, da gente começar a entrar no mundo de cripto, eu lidava muito com a parte de opções, derivativos, e querendo ou não, era uma área que era um pouquinho mais complexa, que sempre tinha que ter algum desenvolvimento de sistema e de tecnologia para fazer. Foi uma área que teve muito desenvolvimento também da tecnologia aplicada no mercado, e acho que as coisas meio que casaram nisso aqui. Mas no final das contas, o que fez a gente prestar atenção nesse mundo novo de cripto, isso aconteceu lá em 2017, é, foi pela parte de trading, quando 2017 foi talvez o primeiro, a primeira alta do mercado, né, o primeiro boom que teve em cripto, que foi mais documentado pela indústria financeira tradicional. Eu lembro na Sim. época a Bloomberg saía notícia toda hora, os meios de comunicação aqui no Brasil. O preço do Bitcoin subiu muito ali desde o final de 16 e 17 como um todo. E, obviamente, a gente começou a ser muito questionado por clientes internos e externos, o que que era aquilo, o que que tal coisa é essa de Bitcoin, o que que ele faz, o que que ele não faz. É, e como na época eu já tocava essa parte de opções, de derivativos, isso acabou caindo no meu colo para entender melhor o que que é e o que não é, né? E a primeira coisa que a gente fez foi estudar, pegar lá o white paper do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto, ler, entender o que que era tecnologia, o que que ela fazia, o que não fazia, e obviamente, como trader, como operador, eu fui olhar também o mercado, né? Uhum. O que que você tinha de negociação, quais eram as exchanges, as corretoras, liquidez, esse negócio todo. E a gente acabou identificando, nessa época, muita diferença de preço entre países, entre exchanges diferentes. E quando está no mercado, isso claramente se mostrou que era uma oportunidade Uma oportunidade. de ter uma estratégia em cima disso. Então foi essa, assim, a primeira coisa que empurrou a gente. É, Na época, a gente deu uma olhada muito grande, não só de novo na parte de tecnologia, mas também na parte de mercado. Vimos essas diferenças de preço. Em mercados tradicionais, na grande maioria das vezes, quando você tem diferenças de preço, ou seja, arbitragens, geralmente você está esquecendo de ver algum detalhe, tá? Porque assim o mercado tende a ser bem eficiente. E nesse caso, quando a gente viu essas diferenças ali, principalmente no preço do Bitcoin, a gente ficou meio, pô, peraí, mas será que essa diferença existe mesmo? O que a gente não conseguiu entender disso aqui, né? E, e aí a gente foi testar o mercado, acabamos vendo que tinha de fato essa diferença, e aí eu meio que liderei um grupo
de várias áreas lá do banco para a gente conseguir efetivamente montar uma operação para conseguir aproveitar essas arbitragens que tinham no mercado. A gente acabou fazendo isso ali no segundo semestre de 2017, e aí, à medida que a gente começou, de fato, a atuar no mercado, aí a gente conseguiu ter uma noção não só da parte teórica da tecnologia, como a gente também conseguiu ver como a tecnologia funcionava na prática. E aí foi Uhum. aquele primeiro, vamos assim, momento de percepção que fala, cara, realmente, essa tecnologia aqui, ela tem umas coisas que são bem mais avançadas do que a tecnologia que a gente usa na indústria financeira, no mercado financeiro tradicional, né? A forma como você consegue movimentar valor, o fato do mercado ser global, dele ser 24/7, coisa que, por mais que o mercado financeiro já tenha desenvolvido, não é ainda. Isso chamou muito a nossa atenção. Mas, assim, especificamente a sua pergunta, o que levou a gente foi pela parte de trading, mas ele que abriu o caminho para a gente entender mais dessa tecnologia, e eventualmente até outras aplicações que ela poderia ter, né? Enxergar a oportunidade de negócio mesmo, né? É, Olhar por trás de é, um novo mundo, né, se abrindo aí, É, né? a gente é muito muito prático lá no BTG, né, no banco, muito pragmático. E óbvio que a gente, sim, se você é trader, cara, você tem que ter algum tipo de curiosidade intelectual para entender das coisas, pesquisar, ler, estudar, mas fundamentalmente sempre muito focado na prática. Então, assim, foi uma oportunidade prática de mercado que levou a gente para conseguir atuar e entender mais da tecnologia do mercado, não só na parte teórica, mas também na parte prática. E aí, quando você junta essas duas coisas, cara, com a teoria e com a prática, você está realmente ali com a mão na massa, o teu aprendizado é muito mais rápido, né? E aí, acho que talvez isso tenha dado essa primeira visão para a gente de que, olha, além da oportunidade de mercado, tem uma tecnologia aqui que traz algumas coisas novas, que traz algumas evoluções, e temos que continuar prestando atenção nela, né? Sim. Até porque algumas vezes a teoria na prática é outra, né? E aí nada como realmente Total, exercer ali, né? total, total. O André, e conta pra gente um pouquinho, pro ouvinte aqui do Vai Fundo, foi aí já neste momento que vocês começaram a idealizar a questão do primeiro security token que vocês lançaram? Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia, né, como é que ela foi amadurecendo e se você puder dividir para o ouvinte aqui do Vai Fundo, quais foram os desafios, né, os aprendizados, inclusive, que vocês obtiveram aí nesse primeiro movimento? Uhum. Cara, também eu digo assim, foi uma consequência dessa coisa da gente estar botando a mão na massa no mercado. Ali em 2017, não só tinha essa parte do preço de Bitcoin que estava naquela alta, pô, constante, como Uhum. qualquer bull market, qualquer mercado em alta, né, mais aceleradamente, como a gente estava na época, você começa a ter outros efeitos acontecendo junto. E ali do meio do primeiro semestre de 2007 em diante, a gente começou outro fenômeno acontecendo junto com a alta do Bitcoin, que foi o fenômeno dos ICOs, ou dos Initial Coin Offerings, ou seja, as emissões de tokens iniciais, que é como se fosse um IPO, abertura de capital de uma ação na bolsa, só que em vez de estar emitindo uma ação, você emite um token que é um criptoativo. E foi uma forma que muitos dos projetos de criptoativo estavam usando para se financiar. Você lançava novos Uhum. tokens no mercado, você pegava dinheiro com essa emissão, você vendia esses tokens, e isso financiava o desenvolvimento da tecnologia. Obviamente, como qualquer mercado em bull market, assim, você tem excessos para todos os lados, não aconteceu em cripto, é Uhum. normal você ter nesses momentos, né? E nesse caso, foi bem patente para a gente que isso explodiu em 2017. Você tinha emissões, assim, praticamente todo dia, você tinha várias emissões de tokens novos. Obviamente, teve muita fraude, muita coisa que não fazia o menor sentido, tá? Só que, de novo, o mercado em bull market, as coisas acontecem de forma muito acelerada, ainda mais nesse mercado que na época tinha muito pouca regulação. E aí vem mais uma vez o pragmatismo nosso lá no banco, que embora você tivesse muita manchete negativa em relação às ICOs,
que era, o que não era, e fraudes. Hum, Você tinha projetos que o cara lançava um white paper do projeto e já lançava um token em cima e captava dinheiro. Tá muito parecido com o que aconteceu na bolha da internet lá na dot-com no início, no final dos anos 90, né? De novo, uhum, mercado em alta, muito dinheiro, muita liquidez, as coisas acontecem. Só que a gente, nosso pragmatismo, a gente falou, pessoal, tá bom, é isso aí pra gente, a gente já viu antes, a gente conhece isso aqui. Só que mais importante do que esse ruído todo de estar acontecendo esses projetos que não faziam sentido, essa captação desenfreada de dinheiro, é a situação de que você tem projetos novos, startups, que estão captando recursos para financiar os seus negócios globalmente através da emissão de tokens diretamente para o comprador final, para o investidor final. E isso é muito diferente de como geralmente o mercado de capitais funciona, né? sim, E como o mercado de capitais é uma parte muito importante do nosso negócio, cara, a gente tem que entender isso aqui, porque se esse negócio aqui, como a gente brinca, vira moda, isso pode mudar bastante como funciona o mercado de capitais, né? Onde tipicamente você tem, assim, eu gosto muito de resumir o mercado de capitais, Soraya, assim, você tem de um lado, um monte de empreendedores, de gente que tem ideias, tem projetos e não tem mas não tenho recurso. dinheiro. Do outro lado, você tem um monte de gente que é investidor, que tem dinheiro, que entende e quer investir em bons projetos e boas ideias. O mercado de capitais é o que está Uhum, aqui no meio. A gente conecta os dois uhum, pontos, né, e leva isso sim, para o mercado. Então, de novo, essa coisa todos os SEOs chamou muito a nossa atenção e, mais uma vez, o nosso paradigma falou, cara, para entender realmente isso aí, a gente tem que fazer uma emissão nossa. Não só para poder avaliar o grau de maturidade da tecnologia, mas também qual o grau de maturidade do próprio mercado. E aí mercado. isso foi lá em meio de 2018, quando o mercado já estava na descendente, que a gente aprovou internamente, que a gente, olha, temos que fazer uma missão para a gente entender isso, testar essa tecnologia, na época, eu lembro que primeiro eu aprovei com o Senior Management que a gente ia fazer uma emissão, depois só que a gente foi para a prancheta para definir o que, que a gente ia emitir, e a gente Uhum, acabou decidindo por emitir, por tokenizar, e aí eu vou explicar um pouco o que, que é o processo de tokenizar, tá? Mas ele decidiu tokenizar uma carteira de imóveis, que era um negócio que a gente rodava aqui, imóveis recuperados, que era um produto que nessa época, foi ali final de 17, início de 18, foi logo um pouquinho depois que o Brasil teve aquela recessão muito grande ali em 2014, né? E você teve, aham, antes teve um boom imobiliário, depois você teve uma recessão e você teve muito distrato com as construtoras e você tinha um estoque muito grande de imóveis que foram distratados, não só no balanço das construtoras, mas no balanço dos bancos também. E esse produto basicamente é um negócio onde você comprava grandes carteiras de imóveis com algum desconto, né, dado que isso aí estava atrapalhando o balanço dessas construtoras, e a gente desmembra isso aqui e vende normal no mercado e você tinha um prêmio para fazer isso. Então a gente pegou parte desse negócio, a gente empacotou no produto, a gente tokenizou. Tokenizar nada mais é do que você representar um instrumento, pode ser um instrumento financeiro, pode ser um imóvel, mas você representar um ativo através de um token que roda na tecnologia de DLT ou de blockchain. Isso é o ato de você tokenizar. E você faz isso por uma série de razões, que a gente vai falar aqui depois, mas sim, isso é como se fosse uma evolução. Então a gente fez isso. Na época, como você não tinha uma regulação clara para isso aqui no Brasil ainda, a gente decidiu fazer essa tokenização em Cayman, uhum, na nossa branch lá, e a gente acabou emitindo, no final das contas, todo o processo de desenvolvimento do projeto, a gente acabou emitindo isso lá em maio de 2019. A gente emitiu para um grupo de clientes internacionais pela nossa divisão lá de Cayman. Rodamos a gente chamou de REIT-BZ, né, porque o instrumento se parecia muito com o REIT americano, que nada mais é do que um fundo imobiliário, né? E, e a gente rodou esse investimento por 3 anos, que era mais ou menos o prazo de maturação dessa carteira, você conseguir desmembrar e dar aquele retorno para o acionista. Pagamos dividendos 3 vezes ao longo
não é exatamente dividendos, tá? Mas pagamos assim, voltamos dinheiro Uhum. para os investidores 3 vezes ao longo do ciclo de vida do produto e terminamos com o produto ali no meio de 2022, onde no final dos contos o produto maturou, a gente conseguiu vender todos os imóveis e retornou todo o dinheiro para os investidores, além do pagamento dos dividendos. Aí você queima os tokens, você some com os tokens e o projeto está finalizado. Então foi um projeto super inovador, super desafiador para a gente, porque a gente nunca tinha feito. A gente teve, inclusive, parceria com algumas startups para ajudar a gente nesse processo de entendimento da tecnologia. Tivemos uma dificuldade também inicial até na distribuição, porque o mercado não estava muito pronto para isso, então a gente fez um projeto pequeno, mas o importante é que assim, foi um projeto real, com ativos reais, com produto real, com rentabilidade real e com clientes reais também. Não foi aquela coisa que a gente vê muito, principalmente nos bancos gringos, de você faz de um lado e você mesmo compra do outro. Né? Então a gente quis fazer uma coisa bem prática e real. E ela acabou dando para a gente uma visão muito boa, não só da maturidade da tecnologia, que era um dos objetivos, né? Retornamos, que é o principal, um bom retorno para o investidor que acreditou no projeto, mas fundamentalmente deu para a gente a visão de que, olha, realmente é, a tecnologia ainda tem muito para amadurecer, mas já está num nível que você consegue fazer coisas práticas e tem que ter desenvolvimentos na regulação para você conseguir fazer isso em escala mas fundamentalmente o mercado naturalmente precisa ainda ter um desenvolvimento para conseguir absorver esse tipo de produto. Mas fundamentalmente a gente conseguiu ver o ganho de eficiência que a gente tem em usar essa tecnologia para esse tipo de distribuição. Entendi. Você falando aí, me ocorreu a seguinte dúvida. Eu imagino que a decisão de ter feito ali, olhando ali para essa carteira de papéis, né, e o setor imobiliário, tem um pouco a ver com uma decisão mais mercadológica, né, como você Uhum, falou, tinha o boom, depois veio, né, toda uhum. essa questão. Eh, Isso faria alguma diferença se você voltasse no tempo hoje, do ponto de vista do processo em si? Então, de tokenizar e fazer tudo isso, se vocês tivessem escolhido algum outro tipo de lastro, né, enfim, para poder fazer a tokenização, ou isso, no fim das contas, quando a gente está falando num processo de tokenização e tudo mais, é muito mais a demanda, pelo que está por trás, do que propriamente dito o processo em si? Assim, sendo bem transparente, eu não sei se teria tido tanta diferença do tipo do ativo, né? De novo, como era um projeto inovador, um piloto, tinha que ser um ativo que a gente conhecesse, né? Pô, se eu fosse Uhum, decidir fazer uma cripto nativa mesmo, num projeto novo, não é um negócio do banco, eu nem tem como fazer isso. Então, a gente partiu uhum, fundamentalmente, cara, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente entenda, que a gente acredite como investimento, né? Porque, de novo, para fazer um piloto que não fosse um investimento de fato bom, aí eu fazia o uhum. famoso Zé com Zé, né? Eu metia de um lado e comprava do outro só para testar a tecnologia. Seria um piloto bem Sim. piloto mesmo. A gente sempre optou por fazer uma coisa, não, cara, eu quero testar tudo. Eu quero testar pagar o dividendo direto para o cliente final, eu quero testar a venda do token direto para o cliente final. E daí a gente escolheu, primeiro, um produto que o produto em si, o lastro em si, a gente tinha completo domínio do que a gente está fazendo, e a parte mais da inovação ia estar na forma como a gente ia fazer Uhum. isso, né? Então, assim, foi meio que nesse caminho. Então, assim, se a gente tivesse feito, de repente, um instrumento de renda fixa, eu acho que a gente ia ter, assim, os mesmos aprendizados. Assim, o aprendizado da camada da tokenização, ele meio que, acho que nesse caso, independente, foi meio que independente. E fundamentalmente, a gente queria fazer um projeto que fosse executável, né? Não adiantava também eu Uhum. vir com o negócio, pô, lá, mirabolante, eu não consegui executar, né? Então, a escolha para a jurisdição também foi muito nisso. Também não adianta a gente ficar aqui pesquisando, mas é um negócio que, pô, vou demorar 3 anos para fazer e perde. A inovação já foi e eu não consigo trazer aprendizado rápido nesse processo, tá? Mas então, acho assim, os desafios foram. Hoje eu não mudaria o lastro, pensando assim, não teria nada, poderia ter feito de outra coisa, não acho que ia mudar muita coisa, né? E fundamentalmente foi isso, fazer uma coisa que estava ao nosso alcance, que a gente tinha domínio, que a gente acreditava no investimento, que ia ser bom para fazer um piloto assim, dado que eu estou trazendo cliente para fazer uma coisa super inovadora, que está confiando na gente, tem que ter de preferência um investimento, não que a gente possa garantir que vai dar retorno, porque nenhum investimento você pode garantir isso, mas a gente tinha uma boa convicção de que era um bom investimento, né? Então foi Ou muito seja, nessa seria um linha. investimento que vocês ofereceriam ele na forma É, tradicional, né, total, e aí realmente era total. trazer a inovação para É, dentro.
do Total, projeto, né? Não, total, bacana, total, né? bacana. Agora eu queria trazer um pouquinho para o universo aqui do Vai Fundo. Então, queria falar um pouquinho agora da agenda de fundos dentro desse universo todo Uhum, de tokenização. Como é que você enxerga essa evolução dos fundos de investimento, usando, enfim, diante ali da tokenização, da digitalização dos ativos, enfim, uhum. você já né, a gente já vê alguns fundos tipicamente digitals, enfim, a gente já tem alguns produtos também tokenizados, né, os TDICs e tudo mais, mas assim, é, como que você está vendo isso para frente? Você acha que a transformação na indústria de fundos ela vai caminhar a que velocidade? Conta um pouquinho para a gente esse link, né? Então, entre um grande mercado pujante, como você falou, que é o mercado aqui de ativos digitais, tokenização e tudo mais, com a nossa grande e tradicional indústria de fundos, principalmente quando a gente olha aqui para o Brasil. Vamos lá, acho que tem várias óticas essa pergunta, Soraya, porque assim, a primeira ótica, talvez mais simples, seria, cara, é, a tokenização pode trazer a mercado tipos de produto que hoje não são fáceis ou que se facilitaria os fundos terem acesso a investir neles se você trouxesse eles da forma tokenizada, essa é a primeira camada, tá? E aí você vai falar, cara, hoje, tipicamente, o que você tem visto no Brasil? Tipicamente, instrumentos de renda fixa ou algo parecido, né, dado o nosso nível de taxa de juros, mas são coisas que, eventualmente, no formato tokenizado, você consegue fazer com que eles cheguem de forma mais fácil ao cliente e, eventualmente, a um fundo, né? Então, você tem recebível, precatório, essa é a primeira camada, ou seja, como os fundos poderiam investir em produtos que, na forma tokenizada, eles teriam mais dificuldade de investir se não fosse na forma tokenizada. E aí tem uma série de desenvolvimentos que a indústria tem que fazer, não só da regulação, que está andando, mas também de toda a da parte fiduciária, da parte de administração, que tem que ter capacidade de é, custodiar esses fundos, desculpa, esses tokens, cotizar esses tokens, precificar esses tokens. Inclusive, a gente trabalha muito junto com a nossa unidade lá de administração de fundos nessa parte. A outra camada que eu acho tá bom, agora, como que a tokenização do fundo direto poderia melhorar ou facilitar o processo de distribuição de fundos? Se a gente pensar um que é um fundo nada mais é do que um instrumento jurídico, relatório, que você empacota um tipo de investimento para você e através das cotas disso aqui está empacotada, você com essas regras, você fica mais fácil você vender aquilo, você distribuir aquilo ali, né? É, então, no final das contas, assim, esse pacote ele poderia ser um token ao invés de ser um fundo como a gente tem hoje? Sim, totalmente. Do mesmo jeito que você Uhum. tem um tipo desses pacotes, que é um ETF, que negocia em bolsa, você poderia ter um outro invólucro, vamos chamar assim, um outro pacote nisso aqui, que fosse via um token, tá? Inclusive, isso é uma das grandes teses, por exemplo, que a própria BlackRock nos Estados Unidos tem, né? Eles foram os Uhum. caras que, sei lá, cresceram na onda dos ETFs, né? E eles estão vendo a própria tokenização de fundos como uma evolução dos ETFs. O ETF nada mais fez do que ele empacotou um fundo que você não tinha negociabilidade, você trouxe ele para ter o mercado secundário. Legal pra Uhum. caramba, a indústria explodiu por conta disso. Então, essa acho que é a segunda ótica. E aí, o que você mencionou, dos TDICs, que foi o nome que você deu, que só que em vez de ser o FDIC é o TDIC, você substitui o fundo por token, já Uhum. exemplifica exatamente isso aqui que eu estou falando. Nos Estados Unidos, a gente está vendo muito começar a crescer isso aqui, principalmente via tokenização de money markets, ou seja, de fundos de treasury de curto prazo. Tá? É o que mais tem crescido lá. Qual é a vantagem de você ter isso? A vantagem é que você pode aí pegar esse instrumento e naquele exemplo que eu li explicando o que é a tokenização, você pode pegar esse instrumento e rodar ele em blockchain. E aí o que acontece? Pô, você vai poder eventualmente aportar nesse teu fundo 24/7, você vai poder ter uma liquidação muito mais eficiente, vai poder eventualmente distribuir isso aí para outras jurisdições
de uma forma muito mais fácil. Óbvio que, assim, muitas coisas que eu estou falando aqui, pelo lado da tecnologia, é totalmente possível, né? A tecnologia digital, ela não tem fronteira, ela é 24 horas por dia, ela é global por natureza. Só que aí a gente tem o nosso mundo todo de regulação, de jurisdição, que coloca, vamos assim, coloca essa turma aí em caixinha. Então, só para separar, Uhum, assim, tudo que eu estou falando, em tese, tecnologia você permite, mas você não teria por que eu poder distribuir de formato tokenizado um fundo nosso do banco de ativos brasileiros para clientes estrangeiros que estivessem interessados em fazer isso aqui de uma forma muito, muito, muito mais fácil e eficiente do que hoje. Tá? Então, assim, de novo, estou falando em tese aqui pela tecnologia. Tá? sim, sim. Então, vamos lá, o próprio exemplo do REIT-BZ. O REIT-BZ Uhum, um instrumento que a gente usou foi uma empresa, mas na verdade é quase como se fosse um fundo imobiliário aquilo ali. Tá? uhum, É, Se eu tenho isso aqui no formato tokenizado e eu tenho uma regulação que me permita fazer isso, por que eu não posso distribuir isso para um cliente europeu? Por que eu não posso uhum, distribuir isso para um cliente americano? E aí, para eu distribuir isso aqui, cara, uma vez que eu tenho um token, meramente é esse cara, obviamente, fazer todos os processos de onboarding, KYC, conhecer o cliente, esses os processos normais que a gente exige, e ele ter acesso a essa mesma rede de blockchain que eu estou usando. Pronto, ele me mandou o dinheiro, e depois eu posso falar isso aqui, essa coisa da tokenização do dinheiro, e ele recebeu o fundo. Então, assim, é muito mais eficiente nesse aspecto. Uma coisa importante também, que é uma terceira questão nisso aí que você falou dos fundos, a gente provavelmente ainda vai viver uma fase intermediária que você ainda não tem os instrumentos nativamente emitidos em blockchain. uhum. Então hoje, da mesma forma que a gente fez o REIT-BZ, hoje eu pego um token, pego um fundo, eu tokenizo esse fundo, ou seja, eu pego aquelas cotas e faço que esse token aqui, ele tem os direitos, eu tenho a propriedade dessas cotas aqui, e eu distribuo isso aqui. Aqui eu não estou trazendo muita eficiência. Eu estou meio que no meio do caminho aqui, porque a eficiência vem quando eu sumo com esse invólucro de baixo. Hum, Entendeu? Ou seja, o próprio fundo vira um entendo. token. Porque aí sim eu consigo trazer os benefícios da eficiência da tecnologia para o processo todo. Tá? Aqui não vem só na distribuição, a eficiência vem na cadeia toda, desde da emissão, distribuição, negociação, quando permitido é a negociação, e também, muito importante, a pós-negociação, o pós-trading disso aí, tudo que a gente tem, e isso aí vale para fundo e vale para N outros instrumentos, cada um com as suas características. Tá? Então, assim, para mim, a gente ainda vai viver num mundo transitório, onde você meio que tem esses dois mundos convivendo, né? O que a indústria chama dos digital twins, ou seja, é do gêmeo digital. Tá? Que você tem um Uhum. fundo aqui, tem um gêmeo dele que é um token, e isso aqui você consegue dar essa negociabilidade, mas a inovação vem mesmo, o ganho de eficiência vem quando você substitui o instrumento. Tá? Legal, bacana. Eu até queria perguntar mesmo um pouquinho sobre o apetite para os tokens nativos, né, que a gente chama ali de tokens nativos, né. Acho que tem um pouco a ver com o que você falou, né, talvez a gente passe por um processo primeiro de amadurecimento, usando Uhum. ali né, a tokenização de um ativo existente, para depois talvez a indústria cair de cabeça ali nos tokens É, nativos, né, inclusive a própria indústria de fundos, né, investindo é num token normal. nativo que seja, né. A- Além dos desafios regulatórios, Soraya, você tem também um desafio muito grande, que as pessoas não comentam muito, que é o desafio de adaptação de todos os sistemas que o mercado de capitais e a indústria financeira usam, tá? Sendo assim, o que, Uhum. que é a indústria financeira? Assim, se eu for resumir, a indústria financeira, depois que ela passou do mundo analógico para o digital, tá? Que foi nos últimos, sei lá, 40 anos, hoje a indústria financeira é uma união de milhares de bases de dados, né? A atuação, em vez de ser um Verdade. pedaço de papel, como era antigamente, e eu praticamente não peguei isso, tá? Eu não sou tão velho assim. Ela hoje é uma entrada na base de dados lá do teu custodiante. A tua debênture é a mesma coisa, uma entrada lá na base de dados, de uma forma que o teu dinheiro hoje não é mais um pedaço de papel. É uma entrada lá na base de dados do teu banco, que conversa com o Banco Central. Só que o problema é o seguinte: hoje o sistema financeiro ela tem milhares dessas bases de dados que elas conversam entre si muito mal. Já melhorou É. muito, né? Mas elas conversam muito mal.
mesmo dentro das instituições, você tem uma porrada de bases de dados diferentes que tem que se falar. O que a tecnologia de blockchain traz é que ela unifica, ela traz várias coisas, mas a principal é que ela unifica essas bases de dados. E uma vez que você unifica e que você põe todo mundo para falar a mesma língua, o mesmo protocolo, facilita muito a comunicação. Por isso que você tem esses ganhos de eficiência. É aquele negócio. Uhum. Hoje, se eu quiser vender um fundo aqui do banco para um japonês, não tem como. Ele tem que vir para o Brasil, tem que abrir uma empresa aqui, tem que ser cliente ou do banco ou de outra plataforma que distribui o banco. Aí ele vai comprar aquilo ali, aí o cara onde ele está comprando vai ter que falar comigo de alguma forma, vai ter que ter uma integração comigo de uma forma para ele poder, pô, tá bom, essa cota aqui vale quanto? E onde que tá? Então, assim, é uma coisa complexa, tá? Uma vez que você Sim. unifica isso aqui, acabou. O exemplo da internet, a analogia com a internet é muito boa. Uma vez que todo mundo passa a falar a mesma língua, que é o mesmo protocolo, usar a mesma base de dados, e que você consegue se comunicar praticamente sem atrito, você ganha uma eficiência, uma exponencialidade absurda nas coisas que você faz, né? E outra coisa muito importante, uma vez que todo mundo fala a mesma língua e que está na mesma rede, você para de precisar se preocupar com qual aplicação que as empresas estão usando nas pontas. É o exemplo do e-mail. Quando você manda um e-mail para alguém em outro país, você manda no teu celular, você manda no teu computador, você manda, sei lá, de onde você quiser, e você não está preocupada se o cara que vai receber o e-mail está olhando no celular dele, está olhando no computador, se está usando Windows, Android, você não quer saber. Por quê? Porque todos Uhum. eles falam a mesma língua. Então, assim, você desce as barreiras absurdamente. Né? Então, assim, um dos ganhos de eficiência, talvez o principal, vem disso aí, de todo mundo falar a mesma língua. Né? Muito legal, né. No fundo tem como toda grande transformação, né, tem as dores da transformação, tem os É, custos envolvidos, mas uma vez perpassado isso, né, os ganhos, assim, de governança, compliance, eficiência realmente é. são E não são imensuráveis, muito né. visíveis as coisas para grande parte ainda da indústria tradicional, tá, Soraya? Uhum. E aí, de novo, eu trago a analogia da internet. é, é, os ganhos da internet não eram nada visíveis. Você vai olhar, eu uso muito aqui nas minhas palestras e quando que eu dou de cripto, uma entrevista seminal do Bill Gates com David Letterman. O David Letterman lá, pô, essa viralizou uma vez que eu postei isso aqui perguntando do mas o que você faz toda a internet? Tipo assim, cara, tudo que eu consigo fazer com a internet, eu consigo fazer sem a internet. Só que estava muito Olha ali no só. início da tecnologia. Então, realmente, o pessoal não tinha visto ainda. É muito parecido isso aqui agora. Pô, para que precisa isso aqui? E com algumas observações e peculiaridades da indústria financeira, porque assim, querendo ou não, é, a nossa indústria funciona, na grande parte, tem alguma eficiência, tá? Alguns lados mais, outros menos, tá? O mercado talvez de bolsa seja muito mais eficiente do que outros você tem mais atrito, mas assim, funciona. Então, assim, às vezes não é muito claro para você ver esses benefícios. Como tem essa coisa toda de você ter, primeiro, tá lidando com investimento com dinheiro que o buraco é mais embaixo. Não dá para sair fazendo tudo aí sem se preocupar, porque quando dá problema, você some com dinheiro, você vai preso. Então, assim, não dá. As coisas têm que ser mais gradativas mesmo. Uhum. Agora, eu acho que a gente tá começando a estar no ponto, principalmente com essa desenvolvimento agora no mercado americano, de que a indústria financeira tradicional está começando a entender o potencial da tecnologia. Mas é um processo, tá? Não fica pronto de uma hora para outra. Não, é verdade. Você falando aí da internet, eu vira e mexe, eu penso: "Como é que eu vivia sem ela?", né. Só que É naquela fogo. ocasião eu achava que eu É estava vivendo isso. super bem, É né. isso. Mas É isso. Eu tem que conto pro meu esperar filho e não realmente acredito, passar, né. né? É, Entendeu? exato. Meu filho é a mesma coisa, fala: "Mas como é que vocês faziam sem ter É, o GPS antes, né?". Eu é. falo: "É, a gente tinha um Como é que vocês guia, 4 marcavam para o rodas encontro, né? ali". Como é que marcava? Cara, a gente marcava e ia, não tem pô, né? Então, É isso. A gente não tem como sentir falta de algo que a gente ainda não experimentou, é, né. E aí é tem que isso, experimentar, não tem é jeito, isso. né. Você, costuma, comentar que todas as empresas serão cripto. Como é que você enxerga os fundos se encaixando nisso? Cara, os fundos, quando eu falo todas as empresas, eu acho que eu falei isso lá, eu comecei falando que todas as fintechs vão ter que virar uma empresa de cripto, que eu acho que a nova Uhum, infraestrutura do mercado financeiro vai ser essa tecnologia, tá? É, quando a gente olha para os fundos, é mais uma disso, é que assim,
eu vejo com muita naturalidade essa transformação, tá, Soraya? Porque Entendi. como tem muito dogma e muita ideologia em cima, hoje tem dogma e ideologia em cima de tudo, tá? Mas assim, especialmente essa coisa de cripto, pela forma como ele veio, pela forma que ele surgiu, é, quando você olha historicamente, cara, a gente está falando de uma nova tecnologia. É uma Uhum. evolução das tecnologias passadas que se apoia nas tecnologias passadas e da mesma forma que, cara, a gente passou do dinheiro de concha para metal precioso, para papel pintado com lastro, papel, e do mesmo jeito que a gente passou de uma indústria totalmente analógica para uma indústria digital, isso aqui para mim, é a próxima fase dessa evolução. E que fase é essa? Se a gente olhar bem a evolução da nossa indústria, esse processo de digitalização nos últimos 40 anos, a, a, eu costumo dar o exemplo que assim, os nossos instrumentos todos financeiros, eles são todos digitais, ou quase todos digitais, tá? De vez em quando você tem que fazer um contrato ou outro ali pô, de papel, mas assim, é tudo digital. Só Uhum. que a grande maioria do nosso arcabouço do mercado de capitais na indústria financeira e até da regulação ainda é muito parecido com um arcabouço que foi feito para o mundo analógico. Entendi. As funções que a gente tem no mercado de capitais, elas foram criadas por uma razão, não foi um grupo de gente que sentou lá no ar-condicionado e falou: vamos inventar aqui o custodiante, vamos inventar aqui um banco, vamos inventar aqui um estruturador. Não, isso foi inventado por necessidades do mercado, geralmente quando dava algum problema, tá? Aí o pessoal botava alguém. Só Entendi. que, quando a gente olha o nosso mundo todo digital, algumas coisas a gente ainda tem que fazer, não é nem que a gente tem que fazer, a forma como a gente faz muitas coisas ainda segue uma coisa lá quando o nosso mundo era em papel, né? Uhum. Depositário central. Por que você tem depositário central? Porque você tinha que centralizar para você poder negociar e saber onde é que estão as coisas, né? Então, Uhum. assim, o exemplo que eu dou é que, assim, é como se a gente tivesse um carro que ele já é todo digital, só que ainda roda num chassi analógico. E essa tecnologia de cripto, de blockchain, ela é como se fosse o chassi digital para os instrumentos que são todos digitais. Tá? Então, assim, é você trazer tudo para o mundo, finalmente, digital, 24/7, instantâneo, como já é a grande parte da nossa vida, dado por conta da Uhum. internet, por sinal. Tá? Então, assim, é assim que eu vejo. E por que eu falo que eu vejo de forma muito natural? Porque a indústria está sempre desenvolvendo, o dinheiro está sempre desenvolvendo, os instrumentos financeiros estão sempre desenvolvendo, e esse desenvolvimento anda paralelamente ao desenvolvimento das novas tecnologias. Muitas vezes é interessante que até é difícil dizer o que vem antes, tá? Porque muitas vezes as inovações financeiras elas provocam evoluções na economia e, consequentemente, na sociedade. Quando se estuda lá Uhum. atrás, cara, por surgimento das próprias empresas com ação listada em bolsa, cara, teve um impacto absurdo na economia e na sociedade. Quando a gente olha lá toda a questão de crédito, do surgimento dos bancos, tudo isso tem um impacto muito grande. E para mim essa é mais uma fase de evolução desse processo que já acontece há, sei lá, vamos falar assim, se não milhares, centenas e centenas de anos. Então, assim, é natural, não tem que ter dogma, não tem que ter medo, tem que entender, ver o que funciona, o que não funciona, e ver principalmente como é que isso vai mudar o teu modelo de negócio, onde está a oportunidade, onde tem risco, o que vai mudar a tua carreira, é isso que tem que fazer. Legal, é isso, faz parte do processo de transformação mesmo, né. É, E o caminho ainda a ser percorrido, há um caminho, mas talvez a velocidade com que ele vai ser percorrido, talvez seja a questão, né, se vai ser mais rápido, mais é, devagar, as mas, coisas estão mais né, rápidas hoje em dia, né? Tá é difícil de isso, acompanhar né. tudo, né? E eu não tô nem falando de Exato. AI, se botar AI ferrou, Aí bagunçou mais ainda, né? Porque, exato, aí que é, aí é, aí aí é pauta para um outro podcast nosso, é, só é. falar de IA, não é isso? Mas é isso, né? Você vê assim, o mundo demorou centenas de anos para chegar na parte digital, uma vez que digitalizou, o mundo mudou em 30 anos, entendeu? Exato, né, a Né? velocidade das coisas É, hoje, é né. isso. Muito legal. André, vamos falar um pouquinho agora. Eu comecei no início aqui do nosso bate-papo, eu comentei aqui com o nosso ouvinte que você, além do mundo do financeiro, nos digital assets, você também faz maratona, montanha. Então, eu queria pegar aqui o gancho disso e para você dividir aqui com o ouvinte do Vai Fundo, como é que quais os aprendizados que você tem
que você também, nesse tipo de atividade, que você também aplica na liderança para projetos inovadores, gestão de risco, tomada de decisão, enfim, como é que as coisas se correlacionam aqui na tua vida? É, vamos lá. Ou não, né? Talvez Não, lá não, na eu, eu, montanha eu, você. eu sempre fiz muito, eu sempre fiz muito esporte. Hoje em dia eu só corro porque é o que está dando para fazer, né? Dado o tempo, o trabalho. Mas sim, gostei muito, assim, montanhismo, coisa que fiz muito, escalada. Cara, assim, eu acho que o esporte sempre. Eu sempre gostei de esporte, o esporte sempre te ensina muito, tá? Então, assim, e assim, fazer analogia com o esporte, com a vida, talvez seja a coisa mais legal de fazer. É meio. Às vezes a gente faz, fica meio com medo de ser clichê, né? De ser lugar comum, mas porque na verdade tem muita coisa mesmo, porque o esporte é uma atividade que, assim, pegando, você tem que se preparar, né? Qualquer esporte, cara, você vai desde o coletivo até o individual, se você não se preparar, você não vai performar bem, né? Então, sei lá, se eu já tirar preparação, planejamento, e outra coisa que esse esporte que eu fiz, principalmente a parte aí de montanha, você tem que aprender a ser muito adaptável, né? Hum, Porque você está sempre lidando com um ambiente externo, que é a natureza, que é imprevisível. Aliás, talvez assim, a grande luta do ser humano foi contra os elementos da natureza e a imprevisibilidade que ele tem. E quando você está fazendo um esporte, isso fica muito mais patente, né? A nossa vida urbana de hoje tirou muito essa nossa preocupação, né? Você não sim. está muito preocupado, pô, isso aí eu tenho casa, tenho carro, tenho tudo, eu consigo me defender bem dos elementos. Antigamente não era muito assim. Quando você está fazendo esporte, principalmente ao ar livre, não tem muito disso, né? Se preparou para fazer uma maratona, você tem aquele tempo lá que você, pô, treinou para fazer. Aí você chega no dia, chove, pô, o teu tênis fica mais pesado, você escorrega, esquece, não vai fazer, entendeu? Fica mais Hum, perigoso, você escorrega. Então, assim, eu acho que a primeira preparação, qualquer coisa que você vai fazer de trabalho, principalmente para essa parte assim de inovação, você tem que se preparar, é, você tem que planejar, e eu gosto muito de uma frase do Eisenhower, que é um ex-presidente americano, que ele falava que o plano não serve para nada, planejamento serve para tudo. Porque você fazer um plano, você pode ter certeza que você vai ter que mudar teu plano, porque as coisas vão mudar, a vida é aleatória, né? Agora, quanto mais você planeja aquilo ali, vai para o último ponto, que é maior a tua capacidade de se adaptar às mudanças que aquele teu plano vai ter que ter. E quando a gente traz isso para a parte de inovação, que por definição, quando você está trabalhando com inovação, o futuro é incerto, né? Você não uhum, sabe. uhum, E mercado também. Quando você vai para operação, cara, o mercado é totalmente incerto. Você acha que é uma coisa, tem um cenário, aí vem uma guerra do outro lado, você não está no teu cenário e muda completamente. Então, assim, você tem que ter. E você, então, assim, nessa parte, você tem que ter muita adaptabilidade. E, de novo, quanto mais preparado você tiver, quanto mais você entender. E aí, tudo bem. Quanto mais experiência você tiver nesse processo, em tese, maior vai ser a sua capacidade de se adaptar e ligar com isso aí. Então, nesse caso, assim, a analogia com o esporte pô, perfeita. Perfeita, né? bacana, bacana. Bom, agora nós vamos passar para o nosso quadro Mergulhe Fundo, onde nós mergulhamos ainda mais na trajetória dos nossos convidados, tá bom? Então, eu vou Uhum, te fazer 3 perguntinhas e eu gostaria que fosse papo. Então, perguntei, poucas palavras, responde aqui para o nosso ouvinte, tá, combinado? tá bom, Então combinado. vamos lá. Primeira pergunta: um erro, comum que se comete quando se fala sobre ativos digitais? É, eu não sei se eu vou dar mais de um erro, tá? Os principais para mim, assim, vou dar três erros principais que eu vejo. Primeiro, fica muito preso a dogmas e ideologias. Principalmente quando você vai para o mercado de cripto, é o que mais tem. E dogma e ideologia não combina com investimento, não combina com dinheiro, tá? Perfeito. O segundo, que eu vejo mais na indústria tradicional, Hum, talvez por consequência do primeiro erro, tá? Você não aprofundar num assunto e você não entender do que está falando ou do que estão falando, se fechar e perder a oportunidade. E nesse caso de cripto, você tem que se aprofundar na tecnologia e até mesmo nessa história do dinheiro. A indústria tradicional, acho que durante muito tempo ela foi muito fechada para isso e perdeu a oportunidade da classe que mais performou aí. E o terceiro, acho que é isso que eu já responder, é assim, entender que não entender que isso é um processo de evolução, entendeu? Então, uhum.
Não foi tão papum, Soraya, mas foi o mais rápido que eu Não, consegui mas tá fazer, tá? ótimo. Não, não, foi ótimo. Agora um conselho para quem quer trabalhar com inovação financeira. Cara, o cara para trabalhar com inovação, Soraya, ele tem que ter uma combinação, eu acho que é de e- entender um pouquinho o assunto, a indústria na qual ele quer inovar. Eu acho muito Uhum, difícil você entrar querendo inovar uma indústria que você não conhece. E eu vejo perfeito. muito isso, às vezes, quando eu falo com o pessoal que veio nativo de tecnologia e de cripto, que, cara, Hum, se você não tiver conhecimento da indústria financeira, cara, você faz muita besteira. E eu já ouvi uhum, o que eu falei. As coisas estão aí, não é porque sentou um bando de gente na sala com a cruzada e inventou. Elas estão aqui por uma razão. Óbvio que a gente está sempre uhum, evoluindo ela, mas elas estão aí por uma razão. Então, não, isso aqui não funciona. Não, não funciona, não vai fazer tudo. Funciona assim, não é que você vai conseguir mudar isso tudo aí, tá? Então, isso assim, é fundamental você entender. É, Obviamente, ter cabeça aberta, porque você pode entender pra caramba de uma indústria, mas você ficar fechado, ó, funciona assim, para que eu vou mudar? Não, cara, olha só, funciona assim, eu entendo como funciona, tem uma tecnologia nova aqui que dá para fazer isso aqui diferente, dá para melhorar aqui, aqui dá pra... Aí você junta as duas coisas e acho que aí você tem a possibilidade de trabalhar e, fundamentalmente, gerar valor via inovação. Você pode gerar valor de N formas diferentes. Tá? uhum, Então, no banco, eu talvez gere mais valor pela minha cabeça, que acaba sendo, por característica de personalidade, mais inovadora. Tem outros sócios do banco que geram valor, porra, tocando o banco. Cara, a uhum, combinação disso aqui é que faz a coisa ficar legal, tá? Mas assim, para quem quer trabalhar com inovação, é isso. E fundamentalmente, cara, se quer trabalhar com inovação, tira o glamour da coisa, tá? É muito mais, pô, suor do que talento, né? E lidar com com o futuro e com inovação é muito difícil, você tem que ter um grau de desprendimento muito grande, porque o grau de incerteza é muito grande, isso é importante também, né? Quer trabalhar com uhum, inovação, você tem que ter capacidade de trabalhar com um grau de incerteza muito alto, tá? uhum, Porque é isso, você não sabe, né? uhum. Então, acho que é isso. E estudar sempre, né, cara? A gente tem que estudar. Perfeito, ó, dica valiosa aí, hein, ouvinte do Vai Fundo. Eh, faz todo sentido. Eu gostei do que você falou aí, olha, porque hoje essa coisa da inovação, dos criptos, dos tokens, também tem essa coisa do glamour, né. Então, ó, essa dica eu achei Total. super, super importante, É. gente. É pôr a mão na massa, sentar na prancheta, muito suor aí envolvido também, né. E como esse mundo é global, Soraya, se você ficar só no glamour e não botar a mão na massa, pode ter certeza que vai ter, pô, um chinês, um japonês, um americano que vai botar e vai te deixar para trás, entendeu? Então, não dá. Perfeito. André, muito obrigada pela conversa, por compartilhar aí sua visão sobre o futuro aí desses ativos digitais, do mundo da tokenização. Acho que foi super bacana. Eu, pelo menos, saio aqui com um punhadinho aqui a mais de conhecimento em relação ao tema. Super obrigado pela participação. E é isso. E você que nos acompanha, continue mergulhando com a gente nos próximos episódios do Vai Fundo. Compartilhe, comente e siga o podcast lá no Spotify. E é isso. Super obrigada, André. Muito obrigado, sou eu que agradeço, um prazer estar aqui, que venham outros, tá bom? Parabéns pelo programa e pela condição. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima, ouvinte do Vai Fundo.